Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou da casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou da casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre o seu coração e a sua vida nesta noite. Você pode olhar para alguém que está ao seu lado dizendo boa noite, olá. Já que a gente não pode se tocar, mas pelo menos um oi, não é? A gente pode olhar e dizer, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Todos vocês são bem-vindos em nome de Jesus. Nós estamos aqui para apresentar o nosso melhor para Deus, que é a nossa adoração ao Senhor. Nós estamos aqui para nos prostrar diante do Senhor. Eu não sei se você prestou atenção na letra dessa música. Se nós somos essa casa, se nós somos a morada, e nós somos, está escrito isso na palavra de Deus, então nós temos que submeter essa casa ao dono da casa, ao Senhor da casa, e dizer, Senhor, venha e faça o que o Senhor quiser, as mudanças que o Senhor quiser. Meus irmãos, nós vivemos dias onde há um grande esfriamento espiritual nas pessoas, e eu e você temos que prestar bem atenção, porque é muito fácil cair nisso. E nós temos que prestar atenção não na vida dos outros, na nossa. Prestando atenção na nossa vida, colocando a nossa vida no altar do Senhor. Amém? Amém? Amém. A palavra de Deus diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Vamos comigo, quem sabe? Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita e nem dorme ou guarda em Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, e nem de noite a lua. O Senhor guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Vocês todos são muito bem-vindos, como também bem-vindos as pessoas que estão nos acompanhando agora pela internet, pelo Facebook.
e damos as boas-vindas a todos. E que Deus nos abençoe. Agora nós vamos orar e pedir para que o Espírito Santo de Deus venha visitar os nossos corações, para que a glória dele se manifeste neste lugar, nesta hora, para que saiamos daqui prontos para anunciar o grande amor de Deus àqueles que ainda não conhecem. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esta semana. Muito obrigado. O Senhor cuidou de nós, o Senhor nos guardou, o Senhor nos protegeu. Louvado seja o nome do Senhor. Tu és a nossa força, Tu és a nossa fortaleza. Jesus, o que seria de nós sem o Senhor? Quantas vezes o Senhor nos livrou de emboscadas, de tocaias? Quantas vezes o Senhor trouxe para nós livramentos que nem nós percebemos, nem nós nos demos conta de quão presente foi a Tua mão conosco esta semana. Então, muito obrigado, aqui está a nossa gratidão, muito obrigado, Jesus, porque se nós estamos em pé, é por causa do Senhor. Obrigado, Jesus, porque se nós temos saúde, é por causa do Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado pela provisão, obrigado pelo alimento que é colocado na nossa mesa, obrigado pelo Teu cuidado, obrigado por esta igreja, obrigado por essa cidade maravilhosa que nós amamos, onde o Senhor nos colocou para servir o Senhor aqui. Senhor, muito obrigado por este lugar. Derrama a Tua graça sobre este lugar, habita os nossos corações esta noite. Nós nos colocamos diante do Senhor, confessando os nossos pecados, reconhecendo que somos pecadores, que muitas vezes nós erramos, por palavras, por atitudes, por pensamentos. Ó Deus de todos, nós nos arrependemos e colocamos aos pés da cruz, e pedimos: perdoa-nos, lava-nos com Teu sangue. O sangue de Jesus é a única coisa que pode nos livrar de todo pecado e apagar o pecado. O sangue do Cordeiro, Ah, papai, torna as nossas mentes cativas nessa noite, tanto dos amados que estão presentes aqui neste lugar, como aqueles e aquelas que estão acompanhando de suas casas. E o Espírito Santo de Deus torne as nossas mentes, os nossos corações cativos. Fala conosco, Jesus, Tu és bem-vindo em nosso meio. Jesus, vem aquecer o nosso coração. Jesus, venha receber a honra, venha receber a glória, o louvor, a adoração. Espírito Santo, venha visitar-nos nessa noite, venha derramar os dons do Espírito entre nós, o fruto do Espírito entre nós. Vem glorificar o nome de Jesus aqui no nosso meio. Deus Pai, muito obrigado, porque a Tua boa mão tem nos sustentado, porque nós estamos aqui nessa noite por causa da Tua graça e da Tua misericórdia. Pai amado, Pai querido, Pai do Antigo Testamento, mas também do Novo, Pai da Antiga Aliança, mas também da Nova Aliança. Esse é o nosso Pai, que nós amamos de todo o nosso coração. Pai, derrama a Tua graça sobre nós e agora recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Quero convidar você a abrir o seu coração. Se quiser levantar as mãos, levante. Mas o mais importante é você cantar com o coração, adorar realmente ao Senhor. Eu não sei quais são os cânticos, mas se tiver cântico celebrativo, com palmas, a gente também vai bater palmas e vai celebrar e vai vibrar. E vamos juntos cantar para a glória de Deus. Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, no meio dos louvores Deus habitar.
Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações as suas obras, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações as suas obras, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Amém, glória a Deus, aleluia. Vamos nos assentar? Nós queremos nessa noite, temos um tempo, uma palavra de oração. Quem não precisa de oração? Quem não precisa de uma oração? Todos nós precisamos. E nós temos as nossas necessidades às vezes mais íntimas, guardadas lá no fundo do nosso coração, que a gente não sabe o que está passando na casa da pessoa, na família, com necessidades, com lutas. E esse momento que nós estamos passando especialmente, como nós precisamos orar uns pelos outros. Precisamos orar uns pelos outros aqui, ó. Eu não conheço a sua história, eu não sei o que você está passando. Talvez você esteja passando por uma luta muito grande, muito difícil. A gente nunca sabe. Conheço a história de alguns de vocês. Sei o que alguns de vocês estão passando. Mas o Senhor, o nosso Pai, Ele conhece a história de todos nós. Ele sabe da vida de cada um aqui. Ele sabe exatamente o que nós estamos passando. E Ele quer abençoar o nosso coração. Abençoar com paz, em primeiro lugar. Toda crise, a coisa mais importante é nós termos paz no coração. Não é se apavorar, não é desanimar, não é entregar os pontos, é ter paz no coração. E alguém me perguntou, é possível ter paz? Claro que sim. Jesus disse, deixo-vos a paz,
A minha paz vos dou. Jesus, Ele quer derramar da paz dEle nos nossos corações. Nos nossos corações. Quando nós temos a paz de Jesus dominando o nosso coração, nós já começamos a ter um novo olhar para o enfrentamento das crises e das dificuldades. O enfrentamento já muda, o olhar muda, que a paz de Jesus está no seu coração. E confiança em Jesus. Confiança, não é acreditar em Jesus, não. Tem muita gente que acredita, né? Essa palavra, se referindo a Deus, você nem encontra lá na Bíblia. Se referindo a Espírito Santo, Jesus, Deus, acredita em Deus, acredita em Espírito Santo. Não. Você crê, você confia. Isso é fruto de relacionamento, é de andar juntos. É por isso que a fé é fruto daí. O que é fé? Fé é quando você caminha com Deus, você aprende a conhecer a Deus, e porque você conhece a Deus, você confia nele. Você confia no Senhor. Isto é fé. Isso é ter fé. Por isso qualquer um de nós aqui pode ter fé, por causa da graça e da misericórdia de Deus. Mas tem que andar junto, senão a gente não confia. Porque você não confia em quem você não conhece. Acho que você concorda comigo. Se você não conhece, você não confia. Lembra-se de Jesus andando com seus discípulos. Sabe qual foi a maior lição que Jesus deu para eles? Essa coisa de andar todo dia junto, de estar juntos. É que Jesus queria mostrar para eles quem Ele era. Se revelar àqueles discípulos. E uma vez que Ele se revelou a esses discípulos, os discípulos o conheceram. Conheceram Jesus. E aí passaram a confiar em Jesus. A crer em Jesus. Mas isso foi fruto de andar junto. Todo dia. Todo dia. É comer um saco de sal juntos. Os antigos aqui diziam isso. Quer conhecer uma pessoa? Tem que comer um saco de sal junto com a pessoa. E é isso que nós estamos falando agora. O Senhor nunca vai nos deixar. Nunca vai nos abandonar. Nunca. Quem já esteve no buraco aqui sabe o que eu estou falando. Quem já esteve no deserto aqui sabe do que eu estou dizendo. Quem já esteve no fundo do vale sabe do que eu estou falando. O Senhor nunca nos deixa. Ele nunca nos abandona. Nunca. E Ele está aqui nessa noite. Ele está presente aqui nessa noite. A presença espiritual de Cristo está aqui nessa noite. A presença do Deus triuno, do Deus trino, está aqui nessa noite. A presença do Espírito Santo está aqui nessa noite. E você deve, não é nem sugestão, você deve derramar o seu coração na presença dEle, para que Ele possa fazer em você o que Ele deseja fazer. E o que só Ele pode fazer. O que só Ele tem autoridade para fazer, capacidade para fazer. Só Ele pode fazer. O que você precisa, o que eu preciso, está em Jesus. Ele é suficiente, suficiente. Nós não precisamos de mais nada, além de Cristo, além de Jesus. Amém? Vamos orar então? Vamos ter uma palavra de oração? Olha, agora nós vamos orar pela sua família, pelos seus filhos. Nós vamos orar por questões sérias. Por exemplo, família. Quem quer que ore pela família? Pela sua família? Pode baixar sua mão. Quem quer que ore pela sua saúde? Saúde. A sua saúde. Agora baixa a mão. Agora do seu amigo que está lá no hospital. Muito bem. Glória a Deus. Vamos orar pelo seu amigo. Vamos orar pelo emprego. Vamos orar pelo nosso trabalho. Quem está empregado, vamos orar pelo nosso trabalho. Amém? Vamos orar pelo nosso trabalho. Quem está desempregado, nós vamos orar para que Deus abra uma porta de trabalho para você. Tá certo? Nós vamos orar para que Deus abra uma porta de trabalho para você. Ele sabe onde que tem esse trabalho. Não fique desesperado. Não se desespere. Lembre-se da paz. Primeiro a paz. E confie no Senhor. Primeiro Jesus. Primeiro a paz. Seja batizado na paz. E aí você vai encontrar o seu emprego em paz. Com tranquilidade que o Senhor vai te dar. Em nome de Jesus. Não vai faltar, meu irmão. Não vai faltar. Não faltará. Não faltará. O Senhor está cuidando de nós. Então eu quero convidar você para ficar em pé e nós vamos orar agora. Mas nós vamos bater na porta do céu. Não é só orar assim, não. É bater na porta do céu. Vamos clamar ao Senhor. Vamos pedir para que Ele nos visite nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, pelo poderoso nome de Jesus, nós estamos na Tua presença nessa noite aqui,
E estamos aqui para bater na porta do céu, porque só Tu tens o que nós precisamos. Só Tu tens. Esse mundo não tem nada do que nós precisamos. A sociedade não consegue satisfazer a nossa necessidade. Não há nada nesse mundo que possa preencher o vazio do nosso coração. Somente o Senhor pode nos abençoar. Somente o Senhor nos entende. Somente o Senhor sabe exatamente do que nós precisamos. Pai, muitas vezes nem nós sabemos o que nós precisamos. Nós precisamos da Tua graça, precisamos da Tua misericórdia, precisamos da manifestação do Teu poder sobre nós. E eu te peço nessa noite, derrama a Tua presença com poder e glória aqui nesse lugar. Derrama o Teu fogo, Pai, o fogo do Teu Espírito sobre nós aqui nessa noite. Vai queimando tudo aquilo que não é Teu, toda a incredulidade, todo o medo, toda a insegurança, todo o espírito de religiosidade. Vai queimando tudo que não procede do Senhor, tudo que não procede, tudo que não nasce do Senhor, toda obra da carne, que seja destruída em nome de Jesus. A nossa oração nessa noite é: leva-nos para a cruz, leva-nos para a cruz. O lugar do nosso ego é na cruz, o lugar da nossa natureza é na cruz. Ó Deus de amor, livra-nos de fugirmos da cruz. Dá-nos a Tua graça de entendermos que o que nós precisamos é de cruz, e termos o nosso ego ali, Pai de amor, morto na cruz, para que o Teu nome seja glorificado. Só assim o Teu nome será exaltado na nossa vida. O nosso ego tem que ser destronado. Destrona todo o eu, todo o egoísmo, toda a arrogância humana, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E agora, Senhor, eu oro por pessoas que estão enfermas aqui nessa noite. Ó Deus, manda os Teus anjos, espalha os Teus anjos aqui, anjos com ministério de cura, e cura mesmo. Toca para curar, Pai. Eu creio no poder da cura. Eu creio que Tu tens poder para curar hoje. Nós temos ouvido tantos testemunhos de que o Senhor está curando hoje, que o Senhor está libertando hoje, de que o Senhor está sarando hoje. Eu oro por aqueles que estão em casa agora nos acompanhando, Pai. Oro por essa casa, tem misericórdia dessa família. Tira dessa frieza, olha a confusão, olha o desentendimento, olha a falta de amor. Visita essa casa, papai. Visita os lares, transforma os corações, converte o coração dos pais aos filhos, converte o coração dos filhos aos pais, converte o coração da esposa ao marido, e converte o coração do marido à esposa. Ah, Pai de amor, traga conversão para a nossa família, transformação para os nossos lares. Abençoa, Jesus, abençoa aquele que está desempregado. Senhor, Tu sabes onde tem a porta do emprego, Tu sabes onde tem uma vaga. Primeira coisa, papai, tira o desespero desse coração, tira o medo de que vai faltar, tira o medo de que vai passar por necessidade. Tira esse medo e coloca confiança em Ti, papai, confiança no Senhor, e abre a porta do emprego para ele ou para ela. E aqueles que estão empregados, ó Deus, que esse povo possa dar testemunho de vida ali, Senhor, possam ser testemunhas vivas do Senhor, e que não envergonhe o Teu nome naquela empresa, mas que cada um aqui possa dar testemunho de vida ao falar, testemunho de vida ao agir, ao proceder, a sua ética, a sua maneira de trabalhar, que seja um testemunho de vida, e que possa fazer diferença ali, papai, para que aquelas pessoas possam ver Jesus na vida de cada um aqui, na vida de cada um de nós. Senhor, oramos pela vida espiritual do Teu povo. Há tantas pessoas se esfriando, há tantas pessoas, ó Pai de amor, em estado de mornidez, ó Deus, de mornidão. Tem misericórdia em nome de Jesus, tem misericórdia, ó Deus, vem aquecer os nossos corações, aquece os nossos corações. Espírito Santo, aquece os nossos corações, revela-nos mais sobre Jesus, revela-nos Jesus, revela-nos a pessoa de Cristo, a obra de Cristo, para que fique claro no nosso coração, para que a gente nunca se desvie nem para a esquerda nem para a direita. Ah, Senhor Deus, o que é esta pandemia diante de um Deus poderoso? O que é essa crise mundial diante do Todo-Poderoso, do Criador do céu e da terra, do Deus de Jó, do Deus de Moisés, do Deus de Abraão, do Deus de Elias? Ah, meu Deus, é em Ti que nós queremos nos esconder, é em Ti que nós queremos nos proteger,
Então blinda-nos de toda enfermidade. Blinda-nos de toda enfermidade. Leva embora todo medo, toda insegurança, todo pavor, toda ansiedade, em nome de Jesus. E cura-nos, ó Pai. Agora cura a nossa alma. Cura os nossos sentimentos, papai. Cura as nossas emoções, Senhor. Nós precisamos de cura nas emoções. Leva embora mágoa, ressentimento, raiz de amargura, complexo de inferioridade, complexo de superioridade. Leva embora, papai. Dá-nos um coração humilde, dá-nos um coração tratável, dá-nos uma mente brilhante, dá-nos um coração cheio de amor. Em nome de Jesus, derrama o teu amor aqui nessa noite. Derrama o teu amor sobre cada coração. Abençoe casais aqui nessa noite. São vários os casais que estão aqui. Abençoe esse casamento. Abençoe esse casamento com alegria. Abençoe esse casamento com perdão. Abençoe esse casamento com amor. Abençoa esse casamento. Abençoa os jovens que estão aqui nessa noite. Tantos jovens, a carreira deles, o sonho deles, os projetos de vida desses jovens. Mostra o caminho claro para a vida de cada um deles. Derrama a tua bênção sobre a palavra que nós vamos ouvir nessa noite. Ah, Senhor, a tua palavra. Abre a nossa mente, abre o nosso coração e fala através da tua palavra. Revela-te através da tua palavra. Nós queremos comer a tua palavra, nós queremos nos alimentar da tua palavra, nós queremos, ó Pai, andar em fé na tua palavra. Livra-nos da religiosidade, livra-nos da religiosidade, Senhor, e dá-nos um coração fiel a ti. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E amém. E amém. Pode se sentar, por favor. Aos pés da cruz me encontrei. O que tenho te entreguei.
rendido estou. Eu sou teu e tu és Graças a Deus. Nós somos teus, Senhor. A tua palavra, ela é tua. Então fale os nossos corações através da tua palavra, da exposição da tua palavra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo, por favor, na carta de Paulo aos Gálatas. Muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês. Gálatas, capítulo 3, versículos 15 até o versículo 25. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Gálatas. É um estudo expositivo. Isso quer dizer que a gente lê o texto, a gente expõe o que está acontecendo aqui e aplica o texto à nossa vida. É isso que quer dizer. E vocês que têm vindo já todos os sábados aqui, vocês sabem que nós chegamos nesse ponto. E nós vamos até o final da carta de Paulo aos Gálatas. Então você não deve perder, para você não perder essa sequência maravilhosa da exposição da palavra de Deus. A partir do versículo 15. Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado e nem acrescentar-lhe algo. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz, e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Quero dizer isso, a lei que veio 430 anos depois, não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. Pois se a herança depende da lei, já não depende de promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão mediante promessa. Qual era então o propósito da lei? Bem, ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um. Deus, porém, é um. Então, a lei opõe-se às promessas de Deus? Não, de maneira nenhuma. Pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor, o nosso aio, até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Esta é a palavra de Deus, e o reverendo Silas, o nosso pastor Silas, vai meditar sobre ele agora. Grato, pastor, pela leitura. Que bom que você veio. Recebamos você em nome de Jesus Cristo, com graça e paz. Deus o abençoe muito. É um privilégio abrir a palavra. Estava ouvindo, pedir para o pastor José Antônio ler o texto. José Antônio, eu me lembrei de um dia conversando com um dos seus professores, Antônio de Godoy Sobrinho, lembra dele ou não? Ele um dia disse para mim, numa manhã, naquela época que você estava começando a estudar,
Eu nunca me esqueci daquilo. Ele disse: se a Bíblia for bem lida, não precisaria nem de pregação. Leia direitinho a Bíblia. Está precisando ler a Bíblia no povo. É isso que ele falou. E aquilo me marcou, sabe? Me marcou. Então eu estava pensando, você lendo aqui. Você sabe que na hora que você leu, eu vi coisas mais ainda do texto que eu não tinha visto. Paulo é impressionante, gente. Paulo é impressionante. Como que pode escrever algo assim? Como que pode escrever algo assim? No céu tenho que bater um papo sério com Paulo. Tenho que agradecer muito. Este homem Deus usou para pontuar para mim e para você o que é o Evangelho. Esse texto que acaba de ler, eu procurei um tema. Qual o tema desse texto? E o tema é o seguinte: o Evangelho é promessa. Grave isso, o Evangelho é promessa. O Evangelho é promessa. E a promessa é uma pessoa. O Evangelho é promessa. E a promessa é uma pessoa. A promessa não são regras. A promessa não é a religião. A promessa não é a religiosidade. A promessa não são critérios. A promessa é uma pessoa. E a pessoa é Cristo. Quando você coloca isso em ordem na sua vida, deixa eu organizar meu horário aqui. Quando você coloca isso em ordem na sua vida, você começa a entender com clareza, mas com clareza, assim, com a simplicidade e profundidade, onde Paulo quer nos levar. Tudo que nós falamos já até aqui, vamos continuar falando, você vai observar que ele quer nos levar unicamente para Jesus Cristo. Pastor Antônio Carlos recentemente pregou aqui uma palavra tremenda. Ele disse: o Evangelho é Cristo. É isso mesmo. O Evangelho é Cristo. A paz é Cristo. A salvação é Cristo. O caminho é Cristo. A verdade é Cristo. O caminho é Cristo. A porta é Cristo. A vida é Cristo. Tudo é Cristo. Então, quando você vai para a ideia da promessa, Paulo tem algumas coisas aqui que me impressionam. Vou deixar só o texto falar, porque quando o texto fala, você vai vendo o lugar onde está a questão de eu e você fazermos parte de uma herança. Somos herdeiros de Cristo. Olha só. Irmãos, falo como homem, versículo 15. Ainda que, talvez a tradução aqui minha vai dar diferente ali. Ainda que, ele está dizendo, vou falar agora bem humanamente, vamos ser mais humanos. Ele bota o pé no chão e diz, olha, eu vou falar agora humanamente. Ainda que uma aliança, ali aparece testamento. Tem uma outra tradução que diz uma aliança. Então você vai encontrar a palavra aliança, a palavra testamento. Então Deus fez uma aliança. Ele está dizendo o seguinte: seja meramente humana, vamos colocar que seja humana. Se ela for meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga. Ninguém a revoga. Ou lhe acrescenta alguma coisa. Então, quando a promessa, ele está dizendo aqui de um contrato humano, né? Só que ele vai colocar isso como uma metáfora, para falar de que Deus fez alguma coisa muito mais profunda do que algo totalmente humano. Deus fez algo divino em relação a isso, então é muito mais forte ainda. O versículo 16 diz assim: ora,
as promessas foram feitas a Abraão. Então quero chamar a atenção para um ponto aqui, Cristo e Abraão. Ele faz algo interessante, ele coloca Cristo, ele coloca Abraão e Cristo, Abraão e Cristo, Abraão e Cristo. Porque veja, ele está falando para o povo judeu. O povo judeu fala de Abraão. E agora ele apresenta Cristo. Só que ele faz uma conexão, que Paulo faz aqui, uma conexão entre Abraão e Cristo, que é algo impressionante. E no meio ele coloca a lei. E no meio que ele coloca a lei, ele coloca que a lei é um acréscimo. É um acréscimo que não traz vida, mas foi necessário. Não é algo para destruir. É um andaime. Vamos pensar um andaime. Essa metáfora do andaime me ajuda muito. Porque para você construir um edifício, você precisa de um andaime. O problema é que quando nós terminamos o edifício, queremos continuar com o andaime. Não pode tirar o andaime. Mas então, o alvo era o andaime ou o alvo era o edifício? A lei é como se fosse agora um andaime, para nos ajudar a compreender o caráter de Deus, a vontade de Deus. Agora vamos tirar o andaime, porque nós não precisamos, porque o que ficou, o andaime ajudou, mas expressou algo mais perfeito. E o que Paulo está criticando aí, vou usar essa metáfora para você entender melhor, é que o pessoal queria trazer o andaime de volta. E queria glorificar o andaime, fazer uma igreja do andaime, e não uma igreja do edifício. Deu para entender isso? Quando você entende isso, você começa a entender como que a religião ela entra para de novo tentar fazer o andaime. A gente começa a glorificar o andaime. Não que seja ruim, Paulo deixa bem claro, isso não é mal, de modo nenhum ele fala, você vai ver isso aqui. Mas tem algo mais perfeito, e o que é perfeito é a promessa. E a promessa não vem da lei, a promessa vem do descendente. E Paulo vai colocar algo muito interessante, que ele fala, não é dos descendentes, mas do descendente. Ele faz aí uma interpretação da revelação de Deus a Abraão, mostrando que Deus está revelando Cristo para Abraão. Por isso que ele podia dizer para os judeus, antes de Abraão existir, eu sou. Antes de Abraão existir, eu sou. Cristo foi revelado a Abraão. Eu conheci um judeu, Asher. Se alguém quiser, anota o nome desse livro, você precisa lê-lo. Eu conheço a história, mas não estou com esse livro ainda na mão. Chama-se Quem Veio Almoçar com Abraão. Olha o nome. Você lembra lá no texto? Alguém veio almoçar com Abraão. Quem veio almoçar com Abraão? Esse irmão Asher, que tem uma igreja lá em Maús, tem um ministério incrível chamado Perfume das Nações. Ele nesse livro ele revela quem que veio almoçar com Abraão. Abraão recebe uma promessa. E a promessa tem a ver com Cristo. Quer ver? Ouça bem o texto. Irmãos, falo como homem, ainda que a aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes. Quer dizer, não está falando ao povo, como se falasse de muitos. Paulo está deixando claro, não está falando de muitos, porém como de um só. Um só. Grave essa expressão. Eu gosto muito de dar essas ênfases na Bíblia, para que ela fique clara. Um só. Deus estava falando de um só. Um só. E ao teu descendente que é Cristo. A promessa para Abraão foi Cristo.
Veja, a lei vai aparecer 430 anos depois. Paulo está dizendo, tem algo que nasceu antes da lei. Vocês estão querendo criar uma religião em cima do legalismo, em cima da lei. Eu estou falando de algo que nasceu 430 anos antes, com o nosso pai Abraão. Deus veio visitá-lo e Deus falou para ele de Cristo, da promessa e do descendente. Por isso que Jesus falou assim, ele queria ter me conhecido. Ele me conheceu. Eu disse, como? Você vai dizer que conheceu Abraão? Você não tem 30 anos? Ele disse, antes de Abraão existir, eu sou. Cristo estava aqui. Cristo estava na promessa. Por isso que a igreja tem que compreender isso. Nós somos o povo da promessa. Não somos o povo do legalismo, nem da religiosidade construída pelo ser humano. Nós somos o povo de uma promessa. Viver em Deus é viver na promessa. Viver em Cristo é viver na promessa. O Evangelho é promessa. E é interessante, ao teu descendente que é Cristo. Por isso eu digo, Cristo e Abraão, promessa. Se quiser anotar isso, Cristo e Abraão, promessa. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, né? E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, olha só o tempo, 4 séculos e 30, não pode abrogar, dizer, subtrair, né, esse ab aqui, né, de forma que venha a desfazer a promessa. Então, interessante, Paulo está dizendo, se uma coisa humana já está retificada, está resolvido, já carimbado, você imagina o que Deus fez. Então, isso não pode abrogar a promessa, desfazer a promessa. Deus não desfez a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessa. Então ele está dizendo que a herança que você tem não vem da religião, não vem da lei, ela vem da promessa. Ele vem da promessa. Gente, isso daqui é muito sério, eu vou falar por quê. Porque muitas vezes a pessoa começa a glorificar demais a sua descendência. Eu estive num congresso mundial profético em Jerusalém. E foi tremendo para mim, mas o que mais me impressionou foi um judeu pregando. Eu senti que eu estava no Velho Testamento pregando, ouvindo um profeta de Israel pregando. E ele foi muito categórico. Ele disse, nenhum judeu será salvo, a não ser que ele tenha uma experiência em Jesus Cristo de novo nascimento. Ele falou isso, eu vi tremer o auditório. Isso em Jerusalém. Ele disse, sem Cristo você não faz parte da descendência de Abraão. Eu falei, uau, estou ouvindo um profeta em Israel. Eu estou falando isso porque tem muita gente querendo valorizar demais a raça. E Paulo aqui, olha, está batendo forte. Ele está dizendo, olha, o verdadeiro descendente de Abraão é Cristo. E se você estiver em Cristo, você está na promessa. Fora de Cristo, você está fora da promessa. Toda promessa que Deus deu a Abraão é sua em Cristo. Gente, isso é muito pesado. É por isso que houve uma revolta contra Paulo. Paulo vai no âmago. O que me faz descendente de Abraão é a promessa. É o povo da promessa.
E é tão interessante que Moisés também é visto como um homem da promessa. Tanto que o profeta Oséias dá uma dura no Israel, dizendo o seguinte: vocês se julgam descendentes de Jacó por causa de Jacó, mas o que vale é a promessa que Deus fez. Tanto que eles criticam o profeta Oséias, mas bate assim. Uma hora você dá uma olhada, é impressionante. Acho que é no capítulo 13, ele vai com tudo. Chega a chamar Jacó de alguém que servia a Deus e trabalhava por causa de uma mulher, não por causa de Deus. Está lá, o profeta Oséias fala isso. E aí chama a atenção para Moisés, que buscava Deus por causa de Deus. E com isso ele queria colocar o povo de Israel, Oséias quer colocar em ordem que você precisa do conhecimento de Deus. Não basta dizer eu sou descendente de Jacó. Você tem que conhecer Deus, tem que ter intimidade com Deus, tem que compreender Deus. Veja, Paulo está na mesma ordem para dizer o seguinte: você, para ser realmente descendente de Abraão, você precisa estar em Cristo. Cristo é a chave da compreensão de tudo. Então, quando você entende isso, você vai começando a entender o lugar de Cristo aqui. O versículo 18 é bem interessante, porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessa. Olha o 18, olha. Mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Abraão, ele é alguém que recebe por graça. Você tem que dizer bem claro na sua cabeça: graça. Olha, gratuitamente a Abraão. Abraão não recebe a promessa por causa da lei, ele recebe a promessa por causa da graça. O que o pessoal está dizendo? Não, eu preciso da lei para receber. Gente, essa briga, ela vem desde lá. Quando chega na reforma, os reformadores descobrem, é graça. Mas é impressionante, passa 200 anos depois, nós estamos na lei de novo. Cria-se um negócio assim, que aquilo vai destruindo tudo. Aí vem Deus, trabalha de novo com graça. Traz um movimento wesleyano, passa um pouquinho, lei de novo. Aí vem um movimento pentecostal, passa um pouquinho, usos e costumes de novo. É assustador isso. Não se assuste não, a gente está falando de graça aqui, passa daqui a um tempinho, já tem um grupo aqui que fala assim: vamos ter que ser assim, se não for assim não vai ser. E, gente, é um negócio terrível isso. Não pense que é os outros, não, é você é um perigo. Eu e você somos um perigo. Se nós não formos purificados pela palavra, permanentemente, a gente vira religioso fácil. Fácil. Admita isso. Paulo teve que brigar com Pedro. Você imagina, com Pedro. Teve que enfrentar os discípulos. Dizer, você não está com nada. Vocês estão negando o Evangelho. Se você pega a história vai de novo acontecendo isso. Aí a gente começa a achar que temos que fazer para receber. E a gente cria um critério de leis. De novo. Sempre de novo. Criamos andaimes e depois ficamos adorando os andaimes. Glorificamos os andaimes. A igreja, em vez de ser um movimento, ela vai virando um monumento. Vai virando um museu de adoradores de estruturas. Sempre de novo, gente. Sempre de novo. Isso não tem fim. Por isso, quando eu pego esse texto, ele me purifica. A gente tem que ler Gálatas até ele mudar o que a gente tem na cabeça.
até a gente mudar o que tem na cabeça. Eu falei esses dias ao conselho de pastores, chamaram lá de 100 pastores. Eu disse, o maior problema nosso é que a gente vai estruturando as coisas, e depois a gente começa a criar um negócio que é uma doença chamada sabitudismo. Já ouviu falar de sabitudismo? A gente acha que sabe tudo. Nós temos que ler a Bíblia, e eu digo uma afirmação de um dos maiores teólogos do século passado, foi Karl Barth, ele diz assim, a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Não é de hoje não, de amanhã. Para você entender como a palavra é viva. Então, leia a Bíblia sim. E Paulo está dizendo, olha, cuidado, né? Porque Deus concedeu gratuitamente a Abraão. E Abraão compreende isso. E a promessa é ao descendente. Aí ele faz um sanduíche aqui no versículo 19, ele diz assim, qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. Então ele está dizendo o seguinte, que a lei não é um problema, né? O que nós temos é o seguinte, há uma relação entre a herança e a promessa. Não há uma relação entre a herança e a lei. A herança que você tem é por causa da promessa da graça de Deus em Cristo por você. A graça de Deus deve atingi-lo. O testamento significa que Ele deu uma herança no Evangelho para você. Significa que o que Cristo conquistou para você é seu, por causa da graça. Não por causa dos seus méritos, não porque você seguiu regras. É graça. Mas ele vai dizer, então, não tem valor nenhuma lei? Claro que tem, mas ela existe por causa da transgressão, ela não existe por causa da promessa. Ela existe porque nós somos problemáticos, ela existe para dizer, olha, cuidado, porque você está precisando acertar a sua vida até que venha a promessa. Aí veio a promessa, o pessoal quer manter a lei, ou manter aquele jeito de religião. E Paulo está dizendo, olha, o que vale é o edifício, não o andaime. O andaime é necessário, mas ele não pode continuar depois que terminou o edifício, a promessa chegou. Espera um pouco, então eu posso fazer o que eu quero? Gente, você não entendeu nada. O Evangelho é promessa para transformar você. O que estava escrito na lei, agora é escrito no seu DNA. Você é transformado, você é nova criatura, você é nova vida. Você agora quer a vida de Deus na sua vida. Há uma mudança de natureza. Isso é graça, a graça de Deus muda a sua natureza. Você tem luta sim, mas dentro de você, você diz, eu quero a vontade de Deus na minha vida. Eu quero Cristo na minha vida. É a promessa de Deus operando em você. E é interessante isso, né? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. E foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Mas a lei não consegue dar vida. Quem consegue dar vida é Cristo. O que Paulo está dizendo? Seguir regras religiosas nunca vai gerar em você vida. Só Cristo gera vida. Só Cristo é vida. Só Cristo gera em você as possibilidades de Deus. Então, o Evangelho é uma pessoa. A promessa é uma pessoa. A verdade é uma pessoa. A justiça é uma pessoa. Por isso que Paulo disse, ele foi feito sabedoria de Deus. Então, qual é a minha sabedoria? Uma pessoa, Cristo. Viver em Cristo é viver na sabedoria. Justiça é Cristo. Qual é a sua justiça para chegar em Deus? Cristo, uma pessoa também. Redenção, quem é a sua redenção? Cristo foi feito minha redenção. Minha redenção é uma pessoa, é Cristo também.
Redenção não é produto do que eu fiz, é uma pessoa, é Cristo. Por isso que Paulo diz lá em Coríntios, Cristo foi feito sabedoria, redenção. Ele é uma pessoa. E santificação. Interessante. Eu pensei que santificação é seguir, pode ou não pode. Paulo disse, Cristo foi feito nossa santificação. Santificação também é uma pessoa. Gente, é terrível ver que as pessoas vão criando religião de santificação, as pessoas ficam sofrendo para subir uma montanha, sabe? É uma montanha para subir, não é uma porta de graça. Santificação é uma posição em Cristo, é a vida da santidade de Cristo operando vida em você. Você foi criado em Cristo, por Cristo, para Cristo. Você tem que dizer, Senhor, eu não posso, mas Tu podes. Senhor, capacita-me pela Tua graça a viver uma vida de vitória. Você tem que dizer, Senhor, eu não consigo nem vencer o pecado, mas Cristo habita em mim para vencer o pecado. O que é santificação? É Cristo. É uma pessoa. Então, Gálatas é para nos acertar, para botar a gente em ordem de novo. Entenderam? Veja que maravilha tudo isso. Então, eu diria para vocês que Cristo é Cristo. Então, nós temos que entender que a lei foi um parêntese, um andaime, mas que nós temos que ver na promessa. Por isso que o texto diz assim, mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Você recebeu a promessa que é Cristo. Viver em Cristo é viver na promessa de Deus, e viver na promessa de Deus é viver em Cristo. Por isso que esses versículos finais ajudam você só pensar o seguinte, mas antes que viesse a fé, versículo 23, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio, um condutor, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Interessante. Então essa é a palavra, para você entender que a lei era só um condutor, mas o definitivo é Cristo. O versículo 25 ajuda também aí. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Então, você precisava de algo que, de novo aquela ideia do andaime. Mas agora que você tem a verdade revelada, pronto. É a realidade do Evangelho na sua vida, que é Cristo. Sabe que o Evangelho é Cristo, 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 somente Cristo. Por isso os reformadores criaram uma verdade, solus Cristo, sola gratia, sola fide, sola escritura, só as escrituras, só a fé, só a graça, só Cristo. Esse é o pilar da reforma. Gálatas foi fundamental para Lutero. Por isso que o comentário de Gálatas de Lutero é algo insuperável. Nós temos que deixar que o Evangelho nos alcance de forma gloriosa, porque essa é a nossa herança. Vamos terminar com esta frase. O Evangelho é uma promessa. Nossa promessa é uma pessoa. A pessoa é Cristo. Estou salvo por causa da promessa, e na promessa, e meu destino é Cristo.
Fomos criados nele, por meio dele e para ele. A igreja precisa ser cristológica e cristocêntrica de forma radical. Este é o Evangelho. Este é o Evangelho. Há valor nas demais coisas? Há valor, mas nada pode substituir a centralidade do Senhor Jesus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Enquanto oramos, pedimos que o Espírito do Senhor toque nossa mente, nossa vida, nosso coração e nosso ser, e nós sejamos transformados, Senhor, pela Tua Palavra, e cada um de nós hoje possamos entender: o Evangelho é Cristo, minha caminhada é Cristo, meu destino é Cristo. Opera em nós, Senhor, de forma poderosa no Evangelho glorioso da graça de Jesus Cristo. Grato pela Tua salvação em Cristo, grato pela glória de Cristo, o Senhor do Universo. Pai, toca agora cada um aqui presente e aqueles também que estão conosco pela internet. Toca-os poderosamente. Nós oramos para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Quem crê e recebe diz amém. Fique em pé. Eu queria fazer mais uma oração, pastor. Vem aqui comigo aqui. Eu queria que nós orássemos amanhã pelas eleições. Vocês concordam ou não? Pastor, vem aqui. Eu queria que você me ajudasse a estender as mãos para o povo. Pai, enquanto estamos orando, nós pedimos pelas eleições nesta cidade e em todas as cidades do Brasil, onde serão escolhidos prefeitos e vereadores. O destino da nação, Pai, depende desta eleição, porque é aqui que começa o futuro do Brasil. Ele pode ser estragado amanhã ou curado amanhã. Pai, que o Teu povo tenha sabedoria, e não só o Teu povo, mas todo brasileiro. O Senhor mude esta noite a consciência e dá saúde. A Tua palavra diz: se orarmos, haverá paz na nação. Dá votos que sejam proféticos. Dá votos que sejam que exorcizam o pecado. Votos que exorcizem a corrupção, a malandragem, a traição da pátria. Votos que tragam o bem comum. Destrói as possibilidades de votos que sejam de interesse pessoal e inimigo. Solta um manto de inteligência na mentalidade do povo brasileiro. Ativa a inteligência. Ative uma consciência moral profética. Ative uma consciência política abençoada e abençoadora com sinais do reino de Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Oramos também pela eleição de presbíteros e diáconos que terão aqui, presbíteras e diaconisas que teremos aqui na igreja. Dá a nós uma sabedoria para darmos passos quando isso acontecer dia 20 de dezembro. Nós oramos em nome de Jesus, para o Teu louvor e glória. E quem concorda comigo nessa oração, nessas orações, diga amém. Amém. Convidar o presbítero Walter Bueno para vir até aqui, para que pudéssemos nos ajudar a lembrar para aqueles membros da igreja que ainda não viram as informações todas a respeito dessa eleição de oficiais que nós vamos ter nos próximos dias. Presbítero Walter.
Boa noite, irmãos. Lembrando, amanhã, ao meio-dia, encerra o período de inscrição dos candidatos. Então, nós vamos eleger no dia 13 de dezembro, dia 13 de dezembro, nós vamos eleger 5 presbíteros e 6 diáconos e diaconisa. Presbítero ou presbítera, diácono e diaconisa. Amanhã, ao meio-dia, encerra o período de inscrição. No próximo domingo, próximo sábado e próximo domingo, nós estaremos manifestando a igreja, dando conhecimento aos irmãos de todos os candidatos. Haverá um banner, eles serão apresentados aqui à frente para os irmãos. E do próximo domingo, quando vocês tomarem conhecimento de quem são os candidatos, coloque-se em oração, para que no dia 13 o Senhor possa manifestar também, através da vida destes irmãos, a sua vontade para o projeto desta igreja. Então, só destacando, amanhã, meio-dia, nós encerramos o período de inscrição de candidatos. Nós estamos chegando ao final do nosso encontro. Eu quero dizer a você que, segundo o último decreto do nosso prefeito assinado, permite as crianças de 5 a 11 anos comparecerem, desde que acompanhado pelos pais ou responsável. Senta juntinho aí, pertinho, né, sempre com máscara, etc., tomando todos os cuidados, tá certo? Então, para você compartilhar com outras pessoas. Ao encerrarmos, eu queria fazer uma oração de consagração dos nossos dízimos e ofertas. Veja bem, nós não estamos levantando aqui, mas ali está o Sidney Tiziani. Você vai até ele e ele vai mostrar para você como que você faz para entregar o seu dízimo e a sua oferta. Mas nós queremos orar por isso agora. Nós queremos dedicar ao Senhor e nós queremos consagrar ao Senhor. Onde você estiver, baixe a sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos pela tua palavra. Agradecemos pelo Evangelho do Senhor. Agradecemos ao Senhor pela lei. A lei veio para servir de aio, de tutor. Mas ela nos levou até Cristo. E Cristo cumpriu toda a lei. Não precisando mais que eu, meu irmão, cumpra a lei, porque o Senhor já cumpriu. O fim da lei é Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque nós jamais poderíamos cumprir a lei, e o Senhor a cumpriu por nós. Logo, nós não temos que fazer nada para ser salvos, porque quem fez foi o Senhor. Foi o Senhor. O que precisava ser feito, o Senhor fez. E dentro dessa história maravilhosa da salvação, está a nossa gratidão a Ti por tudo que o Senhor tem feito por nós, incluindo a salvação. Senhor, o pão de cada dia, a saúde, a paz, o livramento, o Senhor tem cuidado de nós. Agora, nós queremos devolver ao Senhor aquilo que é teu, porque o Senhor já nos abençoou. Nós não vamos entregar algo para receber futuramente alguma coisa. Não, papai. O que nós vamos entregar para o Senhor hoje já é fruto do que o Senhor já nos deu. O Senhor tem abençoado a nossa casa. E eu te peço, Espírito Santo, toca no coração dos teus irmãos, dos teus filhos, das tuas filhas, para que nós possamos entender esse ato de graça maravilhoso que é de contribuir com a tua obra e fazê-lo por amor, não por obrigação, não por constrangimento, não por barganha, não por interesse e muito menos por medo, mas simplesmente por amor, entregar ao Senhor. Mas isso precisa de um toque do teu Espírito, que ninguém jamais pode dar qualquer coisa se não for tocado pelo Espírito de Deus. Toca, papai, no coração do teu povo, coloca amor no coração desse povo, em relação a esta obra que está acontecendo aqui. Tu sabes que tudo que está acontecendo aqui é fruto da bênção do Senhor e da participação dos teus filhos e das tuas filhas. Se não for a graça de Deus, se não for o Senhor, e se não for esses irmãos que têm se mantido fiéis,
nós não estaríamos aqui nessa noite. Então, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. E agora recebam a bênção, por favor. Se você quiser ficar em pé, eu aguardo. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno do nosso Deus e Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. As pessoas que nos visitam pela primeira vez, preste atenção. Nós não temos o hábito aqui na Betânia de dizer, levante a sua mão, fale o seu nome, não. Mas nós queremos te dar um beijo, te dar um abraço e dizer que no bolsão aí da sua poltrona, aí na frente, tem uma ficha preta. E se você pegar essa ficha e colocar o seu nome, obrigado. E colocar o seu nome e o seu endereço, o seu telefone, a gente pode entrar em contato com você para um futuro contato. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. E agora vamos à última canção da noite. Vamos cantar juntos.